Olá a todos, mais um vídeo aqui explicando sobre a depravação total. Então eu vou colocar aqui em cima depravação total. Nos vídeos passados nós já abordamos a questão do livre-arbítrio, né? Já acabamos com a charada e vamos abordar hoje aí a continuação sobre a depravação total, que é a doutrina verdadeira, tá? Então assim, tem algumas ilustrações aqui para você entender. Compare o mar, tá? O ser humano, o peixe e o pecado. O ser humano, e o mar. O ser humano, ele é o peixe. E o mar é o pecado, tá? O que acontece? O peixe ele não consegue viver fora do mar. A mesma coisa é o ser humano. Ele não consegue viver fora do pecado. O ser humano não consegue isso, porque o pecado habita nele, como nós vimos no vídeo passado, em Romanos, né, capítulo 7, o apóstolo Paulo, mesmo já regenerado, ele fala, olha, o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, esse faço, o bem que eu quero, não faço. Então, o ser humano não consegue viver sem pecar, você tem que entender isso. Então a comparação aqui, o ser humano é um peixe e o mar é o pecado, ele não consegue viver fora do pecado, assim como um peixe não consegue viver fora d'água. Eu vou ler um texto para você, Romanos capítulo 3. Romanos 3 vai falar exatamente essa questão da depravação total, tá? A partir do verso 9 até o 18. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele está falando dos eleitos, né? Somos salvos, temos qualquer vantagem? Olha só. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, e aqui, essa palavra todos, é sem exceção, estão debaixo do pecado. Então todos aqui é todos, ó, todos. Nessa questão aqui é sem exceção. Tem outras partes da escritura que a palavra todos é referente apenas a grupos de pessoas ou a classe de pessoas, como em Tito, como Tito 2:11 e outros textos. Mas aqui todos é sem exceção. Então todos igual debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado, sem exceção. Ou seja, o pecado está acima de você. O pecado acaba te dominando nesse sentido. Então todos estão debaixo do pecado. Verso 10. Como está escrito, olha só, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque o eterno.
Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Olha essa palavra, inúteis. Depois sou eu que xingo, né? Não, a própria escritura que nos xinga, tá? A todos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas ainda tem gente que acredita que tem livre-arbítrio para fazer o bem. Não há nenhum sequer que faça o bem. Isso aqui é um dos maiores exemplos de depravação total. Não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda. Entenda o quê? Que entenda as coisas do Criador. Entenda essas coisas espirituais. Que as pessoas sabem entender muitas coisas aí. Médicos, doutores, pedreiros, engenheiros e tudo mais. Construir e tal. Entenda as coisas do Criador aqui. Espiritual, entendimento espiritual. Não há quem entenda. Não há quem busque o Criador. Isto é a depravação total. Ninguém é capaz de buscar o Altíssimo para ser salvo. É o que ele está querendo dizer aqui. O que você quer dizer com isso? Você lê esse texto aqui, você acha que significa o quê? Não há quem busque o Eterno. E aí? Isso é depravação total. Mas você não tem livre-arbítrio para escolher? Pois é, aqui está dizendo que você não tem livre-arbítrio para escolher, porque não há quem busque o Eterno. Se você tivesse livre-arbítrio, você livremente poderia escolhê-lo. Não é isso que a palavra está dizendo. Está entendendo? Então, depravação total. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo enfatiza isso. Na verdade, ele está citando os Salmos, né? Mas ele continua, não para por aí. Ele está falando agora o que é o ser humano. A garganta deles quem? Toda a humanidade. Ele está falando de todos aqui. É sepulcro aberto. Sabe o que é um sepulcro? É lá o lugar onde coloca o defunto. Pois é, aberto, aquela coisa podre. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Olha o nível, está falando de todo ser humano aqui, tá? Todos sem exceção. Lá, ó, todos estão debaixo do pecado. A boca, eles a têm cheia de maldição, de amargura. Você só fala o mal. São os seus pés velozes para derramar sangue. Você busca apenas seu próprio interesse. Se você tiver que passar por cima de alguém, você pisa em cima de alguém para se dar bem. É isso. Nos seus caminhos, ou seja, nos caminhos da humanidade toda, a destruição e miséria. Cada dia que passa você vê esse texto aqui mais claro, porque você vê o ser humano criando leis e fazendo atitudes para sua autodestruição. É só você analisar aí. Tudo que está acontecendo, o ser humano está criando leis para se autodestruir. Desconheceram o caminho da paz. O caminho da paz aqui a paz é união do ser humano com o Pai, com o Criador. Desconheceram o caminho da paz. Para, de novo, se unir com o Pai. Não há temor do Altíssimo, do Eterno, diante dos seus olhos. Isso é depravação total. Romanos 3, verso 9 a 18. Tá? Então, grave bem esse texto. Porque isso é depravação total em seu contexto. Não tem como fugir disso. Tá? Então, olha só. Então não há quem busque ao Eterno. Nos vídeos antigos nós lemos alguns textos, né? Por exemplo, em João 8:44, aliás, João 6:44, né?
Inclusive é João 6,44. Eu coloquei João 8,44. Bom, mas é João 6,44, tá? É um texto bem importante. Então, olha só. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E João 5,40. Nossa. Em João 5,40, ele vai dizer assim: contudo, não quereis vir a mim. Para terdes vida. Então, olha só, não quereis vir a mim para terdes vida. Porque assim, ó, você pode estar pensando, tá, mas se não há quem busca o Criador, então ninguém tem livre-arbítrio, todo mundo depravado totalmente, então, é justo isso? A culpa é do Criador, então, de não escolher todo para salvação, não dar chance e tal. Não, olha só, ao mesmo tempo em que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, João 6,44, ao mesmo tempo, olha só, um capítulo anterior, no mesmo discurso, o Messias está falando assim, ó, não, vocês não querem vir a mim do mesmo jeito. Ou seja, ninguém busca o Criador, não há quem busque o Criador. Não quereis vir a mim para teres vida. Ou seja, ninguém pode culpar o Eterno, porque a culpa não é dele, a culpa é de você, porque você não quer. Você não quer a salvação. E ao mesmo tempo, ninguém pode ir se o Pai que me enviou não o trouxer. Essas duas coisas são verdades. A responsabilidade é sua. Tá? Então, olha só. O que os hereges, os humanistas dizem? Eu vou botar humanistas aqui. Mas você sabe do que eu estou falando, né? Todas as pessoas que não acreditam na depravação total, que creem no livre-arbítrio, na livre vontade, ou creem na depravação parcial, não importa, são humanistas, tá? O que eles dizem? Eles pensam que o homem ele está se afogando. Ele está se afogando, tá? Ou seja, querendo se salvar. O homem está querendo se salvar, está se afogando, está parcialmente morto ali, está meio morto, meio vivo. Né? Ignora Efésios 2. E o que as Escrituras dizem? É outra coisa. As Escrituras dizem outra coisa. O homem já está afogado. Afogado não é se afogando, é afogado no fundo do oceano. Ou seja, só um milagre. Só um milagre pode salvar quem já está afogado no fundo do oceano. Mas as pessoas em geral, a maioria não acredita nisso. Acredita que o homem está se afogando, querendo se salvar. Não, eu quero Deus, tal, né? Não é isso que a Escritura diz. Tá? O que a Escritura diz é que o homem está afogado em vários textos da Escritura. Como esse que eu acabei de ler, Romanos 3, 9 a 18. Não há quem entenda, não há quem busque o Criador. Todos se extraviaram, são inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há um justo sequer. Efésios 2, 1 a 5 vai dizer: vós estando mortos em delitos e pecados, Ele vos deu vida. Ou seja, como é que um morto vai querer se salvar? Não tem como.
Não tem como. Então a realidade é que o homem já está afogado, tá? E só um milagre é capaz de fazer ele viver. E por isso que em Matitiarro, vou botar só Mateus aqui, 4,19, o que o Messias disse? Vinde, me sigam, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então hoje você entende pescadores de homem. Homens. O porquê que o Messias falou isso? Porque o ser humano já está afogado. Você vai pregar o evangelho para ele. Eu, com o meu poder, vou tirar ele de lá através de um milagre, a regeneração. Então vocês serão pescadores de homens. Isso que o Messias quis dizer em Matitiarro, né? Mateus 4,19. É uma coisa bem interessante porque acontece a mesma coisa com Lázaro, né? Vou botar aqui. O que aconteceu com Lázaro? Eita! Lázaro. Lázaro. O que aconteceu com ele? Lázaro estava morto. Lázaro queria ressuscitar? Não. Lázaro podia ressuscitar, se levantar, sair, andar de pé? Não. O que aconteceu primeiro? O Messias falou primeiro. Primeiro. Tá? Aqui, ó. O Messias falou primeiro. Ficou tudo riscado lá errado lá, mas tudo bem. O Messias falou primeiro. Lázaro estando morto, assim como em Efésios 2, 1-3, ouviu, acordou, se levantou e saiu. A ação primeiro foi do Messias, que falou. É assim, o ser humano está afogado, está morto no fundo do oceano, não consegue se salvar. Então o evangelho verdadeiro é esse, não é aquela pregação que você é que tem que fazer tal coisa para ser salvo. Isso é religião do mérito. E não te salva. Se você ouviu isso a vida inteira, não adiantou nada. Porque a glória da salvação é totalmente do Pai. Ele que vem te resgatar através de um milagre, porque você está morto, eu totalmente morto. A glória, os méritos da salvação são totalmente dele. Tem nada a ver com você. Está entendendo? Porque em Filipenses 2,13, FP 2,13, 14 também, do 12 ao 14, vai dizer lá, porque é Ele quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, não é você que quer se salvar, você é incapaz disso porque está totalmente depravado, é incapaz de buscar o Criador. Então por isso que é Ele, o Pai, que efetua em vós os salvos, tanto o querer como o efetuar. Segundo qual vontade? Do homem, da carne, do sangue? Não. Segundo a sua boa vontade, do Pai. Por isso que a glória é totalmente dele. Em chamar quem está morto, converter, regenerar, levar ao arrependimento e à fé. Então essa pessoa vive novamente através de um milagre, porque está morto, afogado no fundo do oceano, não se afogando, não querendo se salvar, porque está morto em delito e em pecado. E é por isso que a depravação total é a doutrina correta. Nos próximos vídeos vamos abordar mais coisas importantíssimas quanto a isso, porque compete a sua salvação. Se você atribui a
glória ou algum mérito de ter escolhido o Evangelho, ter escolhido Deus em algum momento da sua vida, você não é salvo. É isso que eu estou tentando explicar com todos esses vídeos. Se você atribui ao seu livre-arbítrio ou à sua capacidade de escolher o Criador a sua salvação, ou um sinergismo, que é Ele te dando chance, através da graça preveniente, de você então ter força para escolher crer, ou te proporcionando capacidade de você exercer a sua fé para crer, você não é salvo. Não é assim que funciona a salvação. A fé é um dom dado por Ele. Está em Efésios 2:9, 2:8 e 9. Assim como a salvação, a graça e a fé. Isto não vem de vós, é dom do Altíssimo. Entendeu? Logo, toda a honra e glória da salvação é dele, porque é ele quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar segundo sua boa vontade. Filipenses 2, 13 a 14. Você tem que entender essas coisas, porque se você chegar lá, não, mas eu escolhi crer, ele vai te mandar para o lago de fogo. Você não é salvo se você atribuir a você o mérito da salvação. É totalmente do Pai. Porque quando você diz assim, não, eu escolhi crer, ele não escolheu, então ele que vai para o inferno, você é salvo. Você vai para o inferno no jogo junto com os outros, que vão ser condenados também. A glória da salvação é totalmente dele. Se você não entendeu isso, então você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Está entendendo? Você não entendeu o que é verdade ainda. Verifique os vídeos todos os dias no canal. Canal no Telegram, Roman Marasquim. E não percam os próximos vídeos, porque tem muito assunto ainda pela frente. Grande abraço.